Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e você está no Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo, fique com a gente. O Pod SP 24/7 de hoje abre falando sobre os casos de intoxicação por metanol em São Paulo e no Brasil. Praia e caipirinha, a dupla preferida por quem frequenta as praias cariocas, está ameaçada. Tudo por causa do medo da contaminação por metanol. No Rio, a combinação favorita de muitos moradores e turistas para aproveitar o calor da primavera é praia junto com caipirinha. Porém, com os recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil, muitas pessoas estão tendo mais cuidado na hora de tomar os famosos drinks. É meio difícil. Agora só cerveja mesmo. Caipira agora não tomaria, nesse momento. Tenho medo. Já fui alertado pelos amigos, tudo ali, então eu tenho receio também. Já os comerciantes da orla fazem questão de garantir a qualidade e boa procedência das bebidas que são servidas. A bebida fechada, tudo em mercado, nas empresas que eu sempre pego, tenho a nota aqui para mostrar, para o cliente não ficar preocupado. Você adquirir seus produtos diretamente em depósito autorizado, que tem, a autorização dos órgãos públicos, perceber a diferença do lacre em todos os recipientes, a marca, se é verdadeira ou não, que isso é muito importante, Para o presidente do Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro, detectar o metanol em bebidas adulteradas é um processo complexo. Por isso, é necessária uma fiscalização oficial mais rigorosa em toda a cadeia produtiva. Uma série de órgãos que tem como meta proteger a sociedade deveriam ampliar esse controle. Ampliar esse controle no produtor, porque também há a possibilidade de produtores menores, principalmente, serem produtores que não usam todas as técnicas de boas práticas de fabricação, enfim, de vigilância sanitária. É um controle maior ao revendedor. Então, depósitos de distribuição de bebida que a gente vê em todo o bairro hoje, as pessoas compram muito lá em quantidade, eles vendem em quantidade, e muitas vezes a gente olha e é meio que fundo de quintal. E ainda falando sobre bebidas contaminadas com metanol, veja como é fundamental o atendimento assim que os sintomas surgem. Quem ingerir bebida alcoólica adulterada com metanol pode não perceber o problema nas primeiras 12 horas. Nesse período, o organismo trata o metanol como álcool comum e os sintomas parecem os de uma ressaca. Mas depois desse período, o fígado transforma a substância em compostos altamente tóxicos, que atacam principalmente os olhos e o cérebro. O quadro pode evoluir rapidamente para cegueira e até mesmo morte. Os casos iniciam entre 12 e 24 horas após a ingesta. O metanol é quebrado, fragmentado em duas substâncias, que é o ácido fórmico e o formaldeído. Essas substâncias têm uma ação nociva no organismo. Você vai ter alterações de nível de consciência, você pode ter quadros convulsivos, você tem como se fosse uma epilepsia, síndrome epileptiformes, alterações visuais importantes, até com perda permanente da visão. Os casos mais graves, eles podem evoluir com sintomas neurológicos graves, com perda de consciência, status de coma mesmo nos pacientes que façam a ingesta aumentada da substância e até quadros renais agudos, como insuficiência renais agudas com necessidade de hemodiálise. Se alguém apresentar esses sintomas após beber, a recomendação é clara: procurar atendimento médico imediatamente antes que o quadro piore. Os especialistas alertam que cada hora conta. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores são as chances de evitar sequelas neurológicas e na visão. É uma crise invisível, A gente não consegue saber a diferença do etanol e do metanol na bebida, então realmente é alarmante, gera uma preocupação na população como um todo, tanto população geral e saúde pública mesmo. Então tem uma corrida contra o tempo para conseguir não perder, não ter nenhum problema mais grave para os pacientes. Donos de bares e restaurantes que trabalham na legalidade na venda de bebidas alcoólicas
também estão preocupados com os casos de contaminação de destilados por metanol. A Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, orientou sobre a identificação de garrafas falsificadas ou adulteradas. Quem não gosta de um drink gelado, ainda mais numa sexta-feira? Mas os casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas vêm deixando os clientes temerosos. Com certeza, nos deixa todos muito preocupados. Estou tentando evitar tomar destilados, que é realmente a nossa preocupação, e tentando procurar realmente por esses lugares mais confiáveis. E para evitar o consumo de bebidas adulteradas, a orientação é de que as pessoas procurem locais de confiança. Em Pernambuco, mais de 700 estabelecimentos são registrados na Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O presidente da associação explica quais são os cuidados que os estabelecimentos vêm adotando. Essa questão de adulteração de bebidas, isso não é uma coisa recente, né? A USP fez um estudo anos atrás mostrando que em torno de 25% a 30% das bebidas que circulavam no país, elas tinham algum tipo de adulteração. A Abrazel, desde quarta-feira, que vem promovendo via Zoom uns treinamentos, e lá a gente mostra que você tem que observar a nota fiscal que você recebeu, conferir se o produto está ok, conferir a garrafa para ter esse cuidado. Mas como identificar na prática se a bebida é original ou se foi adulterada? Você precisa observar alguns pontos na garrafa, né? Toda garrafa de bebida importada, você vai ter um selo, que é o registro do mapa, onde esse selo ele tem uma numeração. Tem gravado na garrafa lote, né, data. Então, você tem alguns pontos a ser observado. Se o líquido está transparente, se não há resíduo nenhum nele. A questão do lacre, né, ele está perfeito. Não haver distância entre a tampa e a parte do lacre, né? Numa bebida nacional, você não vai ter o selo, mas você tem que observar esse lacre se está ok. O presidente da Abrazel também ressaltou que os consumidores precisam ficar atentos ao preço dos produtos. Se você tem um uísque que a média de preço dele no mercado é R$100, né? Você tem alguém lhe oferecendo ele a 50, a 60, ou uma promoção num lugar que está ali muito barato, é uma coisa estranha, né? Provavelmente ele não está comprando uma bebida original. 2 meses depois do tarifaço imposto por Donald Trump às exportações brasileiras, vejam como estão os principais setores afetados. Muitos produtos enfrentam a tarifa de 50% nas exportações para os Estados Unidos. O setor de mel, por exemplo, ainda não sentiu os efeitos da tarifa, porque os americanos honraram os contratos e compraram o produto. Mas existe dúvida agora para a próxima safra. Na medida que a gente começar a colher esse mel agora durante o mês de outubro, né, que é quando começa efetivamente a safra, a gente vai começar a discutir preço novamente com os americanos. O que a gente sabe é que os americanos já estão ofertando aí coisa de 20%, 25% a menos do que eles estavam ofertando antes. De um modo geral, a opinião de especialistas é que o tarifaço causou menos impactos no Brasil do que se previa anteriormente. Grandes setores como café e carne bovina, por exemplo, conseguiram até aumentar as exportações. O setor de café, mesmo impactado com uma tarifa de 50%, aumentou as exportações do produto quase 4% em relação a setembro do ano passado, vendendo para novos mercados. Situação semelhante à da carne bovina, que teve alta de 53% nas exportações no mês de setembro. O saldo desse prejuízo, entre aspas, talvez fique mais com os produtores americanos, com os consumidores americanos, que necessariamente com a gente. Outro fator que ajudou a diminuir o impacto foram as isenções. 44% dos produtos ficaram com a tarifa de 50%. O restante ficou com uma tarifa muito menor, como a laranja, aeronaves e minério de ferro, com tarifa de 10%. Outros grupos ficaram isentos. É o caso de petróleo, ouro e celulose.
Além disso, o Plano Brasil Soberano do governo federal já começa a dar os primeiros resultados. Até agora, foi aprovada a liberação de 2 bilhões e 600 milhões de reais aos exportadores. No total, o plano conta com 40 bilhões de reais. Eu acho que o susto que a gente tomou, né, de tarifas, esse já passou. Não tem muito mais para onde ir. Quer dizer, se ele dobrar a tarifa, colocar 100% de tarifa de soja, ele vai criar um problemaço para ele também, né? E principalmente vai jogar cada vez mais o Brasil no colo da China e de outros países. E a gente mostra agora as políticas públicas de combate à fome no Brasil. No semiárido baiano, numa das cidades mais pobres do estado, mulheres se juntaram para produzir alimentos saudáveis e agregar valor ao que produzem. No pequeno município de Umburanas, que tem pouco mais de 13.500 habitantes, a solução para a fome e as consequências dos obstáculos climáticos foi a união. Eu tenho uma cenoura, eu tenho uma beterraba, eu tenho um milho, elas também têm. Eu preciso comprar o dela? Não, eu tenho. Então o que sobra eu vou vender para onde? Então eu preciso ter um mercado. E aí é esse mercado de fora que a gente tem dificuldade. Para quem vocês estão vendendo? Para quem? Hoje a gente só vende para o PAA. Só para o PAA, que foi a nossa solução, que foi o projeto do governo federal, entendeu? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi um dos mecanismos que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome. Em 3 anos, o país conseguiu que o percentual da população em risco de subnutrição ou com falta de acesso à alimentação suficiente ficasse abaixo dos 2,5%. Foi por isso que a gente saiu do mapa da fome, a gente reduziu para menos de 2,5%. Não significa que a gente acabou com a fome, ainda tem um percentual de pessoas que não conseguem adquirir, né, esse conjunto mínimo de calorias. E para consolidar e ampliar as ações de combate à fome, o presidente Lula sancionou recentemente 5 projetos que transformam programas de governo em políticas de Estado. A partir de agora, os produtos do PAA também vão para municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Além disso, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, será permanente e vai abastecer ainda mais as escolas públicas. Vai ter menos desperdício e a garantia de que os municípios mais carentes receberão mais recursos. O Congresso aí aprovando leis, o presidente sancionando essas leis que contribuem para esse esforço coletivo integrado de combate à fome, de garantia de segurança alimentar, é muito importante. A aprovação dessas políticas teve o apoio do Instituto Pacto contra a Fome. Tem uma série de medidas que agora derivam desses projetos de lei que mostram o nosso compromisso em seguir no caminho de um Brasil realmente sem fome e com todas as pessoas com uma alimentação adequada, garantindo esse direito humano e constitucional a todos. O assunto agora é saúde. O cartão do SUS passa agora a ser vinculado com o número do CPF do paciente, preservando todos os dados já cadastrados. A partir de agora, o Cartão Nacional de Saúde passa a exibir nome e CPF e não mais o número do Cartão Nacional de Saúde. A inovação vai facilitar a vida de quem usa o Sistema Único de Saúde, que passa a ter um acesso mais prático, seguro e simplificado. Além disso, a mudança na identificação vai permitir a eliminação de duplicidades, reduzir as chances de fraudes e garantir todo o histórico do paciente em um só acesso. A mudança será automática. Todo cidadão com CPF terá seu cadastro no SUS. Quando o CPF não puder ser apresentado, como no atendimento de pessoas desacordadas ou em situação de rua, será realizado um cadastro temporário com exigência de prova de vida anual. E um cadastro nacional de saúde será criado para grupos com ausência do CPF, como estrangeiros, indígenas, nômades, ribeirinhos e outros casos.
O CPF ele deixa de ser um número, um cadastro tributário e começa a ter uma essência, uma revolução muito maior, que é o cadastro de cidadania, é o cadastro de identificação do cidadão. E o que isso significa? Significa o que nós estamos vendo com essa grande entrega aqui do Ministério da Saúde. É o acesso aos direitos básicos como saúde, acessos a benefícios sociais. O SUS tem hoje 286 milhões de registros. Cerca de 246 milhões já estão atrelados a um CPF, mas pouco mais de 40 milhões estão ainda em análise por não estarem conectados a um cadastro de pessoa física. Se o CPF não for encontrado, o cadastro será inativado para evitar duplicidades. Esse processo de limpeza da base de cadastros de usuários do SUS deve ser concluído até o ano que vem. A ideia era a gente pensar numa estratégia conjunta de governo digital, com uma lógica de ter um governo para cada pessoa. Parece uma coisa individualista, mas não. Essa ideia da gente entender o que as pessoas precisam. E cada pessoa precisa de uma coisa diferente, né? Então, a lógica, quanto mais a gente consegue integrar os dados, mais a gente conhece a população e mais a gente consegue prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela precisa. O Ministério da Saúde vai readequar todos os sistemas de informação do SUS para a utilização do CPF, começando pelos mais utilizados, como a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Prontuário Eletrônico da Atenção Primária. Integrar esses dados com os dados que foram ditos aqui de outras esferas de governo, como deu vários exemplos aqui a ministra Esther, vai fazer com que o SUS seja melhor e vai fazer com que as outras políticas de governo sejam melhor. Vai fazer com que o SUS seja melhor e a segurança nutricional no país seja melhor. A assistência social no país seja melhor. Transferência de renda no país seja melhor, né? Educação seja melhor. Acesso à bancarização, qualificação profissional. A gente vai permitir um conjunto de integração de dados que as outras políticas vão poder ter. Nós estamos fazendo uma revolução tecnológica, dando um passo muito importante que garante efetividade e eficiência, mas não deixando ninguém para trás. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai conhecer uma das atrações mais visitadas da França, o Monte Saint-Michel, na Normandia. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já! São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. O Pod SP 24/7 está de volta com um convite. Embarque com a gente em uma viagem à Normandia, na França, para conhecer um dos locais mais mágicos do planeta, o Monte Saint-Michel, patrimônio histórico da Unesco e maravilha do mundo ocidental. Um monumento que está no meio de um espetáculo da natureza, o vai e vem das marés. Já de longe avistamos a paisagem mais icônica da Normandia, o Monte Saint-Michel. A curiosidade nos leva para perto para desvendar como ele se transformou em um símbolo da identidade da França. Tudo começou no ano 708. Um bispo francês chamado Albert mandou construir um monumento em homenagem a São Miguel Arcanjo, Saint Michel em francês. Sobre o Monte Tombe ergueu-se a abadia em nome do anjo. No século X, o Monte Saint-Michel já recebia milhares de peregrinos.
Os monges beneditinos se mudaram para a abadia. Mas o monumento se tornaria também uma fortaleza durante a Guerra dos 100 Anos entre ingleses e franceses. Além da religiosidade, o monte se tornou um símbolo de resistência. Em 1789, durante a Revolução Francesa, a comunidade religiosa que vivia no local foi expulsa e dissolvida. Mas a estrutura foi preservada. Os que viviam na Idade Média viam o Monte Saint-Michel como a representação de Jerusalém na Europa. É preciso preparo físico para caminhar pelo vilarejo medieval e subir até o topo, onde se encontra a abadia. Na entrada, a grande atração é a porta elevadiça. Se destacam aqui as correntes pesadas, responsáveis por lacrar o local, protegendo-o dos invasores e das águas. Pelo caminho há antigas residências que pertenciam aos abades nos séculos XIV ao XVI. Hoje, menos de 50 pessoas vivem no vilarejo. As casas são adornadas com flores e algumas reservam surpresas, como cavaleiros medievais nas janelas. A região murada do Mont Saint-Michel é repleta de becos e vielas, e caminhar pelas ruas estreitas reserva descobertas, como vários pontos de observação. Difícil, estreito. São mirantes de onde é possível ter ideia de como é ermo o local onde foram erguidas as construções no monte. Hoje, o comércio de souvenirs toma conta das ruas. São dezenas de lojas onde se pode encontrar tudo relacionado à história do monumento. E tem muito turista interessado nesta história. O Monte Saint-Michel foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e atrai todos os anos milhares de visitantes. É preciso paciência para caminhar pela viela sem esbarrar em ninguém. Para poucos privilegiados, é possível se hospedar em um dos hotéis do vilarejo. Sem tantos turistas, pode-se apreciar melhor os restaurantes e provar o típico prato da região, o omelete do La Mer Polar. Aliás, reza a lenda que a receita do omelete, como conhecemos, nasceu aqui mesmo, neste hotel do Mont Saint-Michel. Seguindo adiante, encontramos dezenas de peregrinos se preparando para a missa na pequena igreja de Saint-Pierre. A oração do Pai Nosso, rezada em francês, é um momento de reflexão para quem faz a viagem em busca de espiritualidade. A fé dos peregrinos contagia todos os turistas que ajudam a lotar a capela. Hora de seguir pelos caminhos que são muitas vezes estreitos, outras vezes com centenas de degraus, em alguns trechos com rampas inclinadas, a rotas de norte a sul. Todos esses caminhos levam a um só lugar, a Abadia de Saint-Michel. Na igreja há salas imensas, desde a Sala dos Cavaleiros até a Capela de Saint-Étienne, que guardam desde relíquias até ossos de monges.
A abóboda, em estilo gótico, é o pico do monte, onde missas são realizadas. E no topo de tudo, a estátua de Saint-Michel, dourada, imponente sobre a Normandia, na França. No Novo Testamento, Saint-Michel está no Apocalipse, onde com a espada vence o mal, representado pelo dragão. Aqui, mais uma demonstração de como o local é inóspito. No dia que visitamos a abadia, algumas áreas precisavam de reparos. E olha só a operação de guerra montada para a reforma. Helicópteros foram usados para levar material de construção até o topo do monte. E como se não bastassem as curiosidades do vilarejo medieval e da imponente abadia, o Monte Saint-Michel ainda reserva um espetáculo da natureza. Além da belíssima construção medieval, uma das grandes atrações aqui do Mont Saint-Michel é a Dança das Marés. Aqui onde estou, por exemplo, daqui a pouquinho vai ser tomado pelas águas. Não se sabe ao certo quando aconteceu. Se foi desde que o continente europeu se formou ou se as mudanças climáticas e nas marés fizeram esse espetáculo. O fato é que diariamente o mar chega e inunda o entorno do Monte Saint-Michel. Já de longe é possível ouvir a maré que vai se aproximando. As águas podem atingir uma velocidade de até 15 km por hora. Um show das águas que inundam o entorno do monte e transforma o monumento em um lugar único na Terra. Depois que a água se vai, é possível andar pelas areias do fundo do Oceano Atlântico, sempre com guia para não cair em armadilhas. Centenas de pessoas caminham em torno do monte diariamente. É preciso conhecer muito bem o local para evitar pontos de areia movediça. Mas o mais importante é checar os horários da maré, para não ser pego caminhando quando a água inunda a região. As pessoas vão lá para sentir no corpo a energia que faz desse lugar tão especial. Hoje, uma ponte sobre o mar leva os turistas até o Saint-Michel. Mas, no passado, era preciso esperar a natureza permitir. É por isso que o local resistiu à Guerra dos 100 Anos. Graças à Dança das Marés, o forte frequentemente ficava cercado de água, o que fazia o local ser impenetrável. Seja para energizar o corpo, pela fé, para revigorar o espírito, ver a Dança das Marés ou conhecer essa maravilhosa construção da Idade Média, visitar o Monte Saint-Michel é uma atração imperdível na Normandia. Terra de milhares de soldados guerreiros que libertaram a Europa das mãos dos nazistas. Terra de Saint-Michel, o guerreiro de Deus. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou então vá lá no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Vá lá e se inscreva e assista nossos vídeos. Até mais. Até mais. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.